Olá mundo, olá Brasil, olá Portugal. É Íñigo Hurtado, nasci em Barcelona, em Espanha, do outro lado da fronteira. Moro em Portugal há 34 anos, já perdi a conta, e faço parte de um movimento que nasceu na pandemia. Chama-se, batizamos como Vizinhos da Janela, porque começou com música, a dar festa aos vizinhos quando estávamos fechados, e depois virou no mundo solidário, na vida solidária, graças a quem entrou em contato connosco, a Junta de Freguesia. Não sei se no Brasil existe essa palavra, mas é quem manda, não é, na terra, e pediu-nos ajuda para angariar alimentos, e nada, montamos um sistema fácil que depois podemos explicar, e angariamos muitos quilos de alimentos, e então entramos em contato, continuamos depois de 2 anos, fez agora. E entramos em contato com várias associações, diferentes associações, 4 em concreto, e continuamos a ajudar a angariar alimentos e a vida de voluntariado. Obviamente, como tínhamos música, que no princípio eu não sou nada musical, gosto de música, gosto de dançar, mas não tenho ouvido musical, perguntando aos vizinhos, através de um grupo de WhatsApp que criámos aos gritos, de janela para janela, comecei a perguntar se alguém era artista música, e surgiu aqui a nossa alma, como nós chamamos, a Ana, professora de violino, e então deu-nos autênticos recitais, não é? Era a minha maluqueira e a artista Ana, e então fizemos aí uma grande equipa, e somos quase como irmãos, conhecemos há 2 anos, vemos-nos de janela a janela, e nada, é isto. Ana, somos teus. Olá, eu sou a Ana Freitas. Eu integrei este movimento de Vizinhos à Janela. Nós somos de Oeiras, que é perto de Lisboa, uma cidade mesmo junto ao mar, que é ótimo. Durante o confinamento surgiu este movimento. Eu posso dizer que eu apercebi-me que havia muito barulho na rua, e fui com o meu marido e com o meu filho à janela e vimos o Íñigo e outras pessoas a bater nos tachos e nas panelas, e nós pensámos, olha que giro, já não estamos sozinhos. E o Íñigo gritou-me o número de telefone dele, da varanda dele, que ainda é uma distância grande, ele tem uma grande projeção focal. E eu integrei o grupo do WhatsApp, e eu tenho um violino elétrico, eu sou professora de violino, como o Íñigo já disse. Tenho um violino acústico, clássico, mas tenho um violino elétrico também, mas não tinha coluna para ligar o violino. E o Íñigo disse-me, eu vou-te arranjar uma coluna, mas antes que ele me arranjasse uma coluna, eu encomendei uma, e 2 dias depois agarrei no violino, mandei uma mensagem no grupo do WhatsApp que só dizia surpresa, e liguei a coluna e comecei a tocar para os vizinhos, e foram mais de 100 dias fechados. Foram provavelmente 200 vezes que eu toquei no primeiro confinamento para os vizinhos na minha janela, porque nós tínhamos 2 momentos, a hora do almoço e a hora de jantar, e foi terapêutico para mim, e não vou estar com falsas modéstias, eu tenho a certeza que foi terapêutico também para muitos dos vizinhos que àquela hora já estavam à janela 5, 10 minutos antes, à espera que houvesse ou música na varanda do Íñigo ou o violino na minha janela. E foi realmente uma memória que eu vou contar aos meus netos e aos meus bisnetos, se os tiver, porque acho que fez toda a diferença, não é? Nós ajudamos como podemos, e a minha forma de ajudar as pessoas a passar aquele momento tão difícil de estarmos fechados dentro de 4 paredes foi partilhar a minha arte da melhor maneira que sei. E como o Íñigo disse, fomos contactados, como o movimento era grande, fomos contactados no sentido de angariar alimentos, e foram toneladas, e continuam a ser todas as semanas muitos quilos de alimentos que continuamos a recolher ao final de 2 anos. Portanto, o espírito solidário continua muito presente, não tanto, obviamente, como durante os confinamentos, mas as pessoas continuam solidárias, e o povo português tem esta coisa de ajudar, não é? Pode ter muitos defeitos, mas quando é preciso ajudar, o que eu noto na minha experiência de vida é que estamos lá. É preciso ajudar, nós ajudamos. E nós, nos Vizinhos à Janela, vamos continuando a fazer a nossa parte. Uhum. Olha, eu quero primeiro dizer para vocês que vocês são bem-vindos à TV Social 3. Obrigada. Obrigado. Primeiro agradecer pela presença de vocês, parabenizá-los
pelo excelente projeto que vocês vêm executando. Na verdade, eu acredito assim que com certeza foi terapêutico mesmo para muitas pessoas. Eu tenho certeza nisso, isso me chamou a atenção. Numa reunião que eu fiz com o Iníquo, ele me contou a respeito, e isso foi de verdade, foi enchendo meu coração de querer conhecer mais esse projeto e de mostrar mais esse projeto. Então, eu quero parabenizar vocês pelo excelente trabalho. E eu queria saber do Iníquo, como que, na verdade, surgiu essa ideia. Né? Como surgiu essa ideia de eu vou pôr música para todo mundo ouvir? Me conta um pouquinho disso. Bem, como a minha família está em Espanha, não é? E tenho um grupo de WhatsApp familiar e ouço as notícias em Espanha e também ouvia de Itália e tal, e via que lá os bairros homenageavam os polícias, ou os médicos, ou punham música, ou seja, não estavam paradas, fechadas em casa, não é? E eu pensei, eu vou fazer o mesmo. Aqui não havia este movimento e custou um bocadinho ao princípio, não é? Porque não conhecia ninguém. E como disse a Ana, gritava o meu número para fazer um grupo de WhatsApp, que afinal era a ferramenta que nos ajudava. E comecei a pôr música com a televisão aos altos, em volume alto, não se ouvia bem, e foi aos poucos, comecei a pôr música e depois ajudávamos os vizinhos e foi assim, tive inveja de outros países e quis aplicar também cá e conseguimos. E aí a Ana entrou nessa história aí, a Ana ouvia a música lá na sacada, lá no apartamento do Iníquo. No princípio, como ela disse, não era música, era barulhos de panelas, tachos, o tambor era barulho. E ela resolveu vir com música, então. É isso, Ana? Sim, eu muito a medo, perguntei no grupo do WhatsApp se havia músicos, porque também já tinha visto as notícias, nomeadamente de Itália, que havia muitos músicos nas varandas a tocarem para os vizinhos. Mas o Iníquo na altura foi ele que respondeu e disse: acho que há por aí 2 ou 3, mas são muito tímidos. E eu pensei, pronto, vou ter que ser eu. Apesar de eu toco violino, quer dizer, eu comecei a aprender violino há 30 e tal anos, não interessa quantos. No primeiro dia que eu agarrei no violino para tocar para os meus vizinhos, eu estava mais nervosa do que algum dia estive em algum concerto ou em algum exame da Universidade de Violino. Eu tremia que nem varas verdes. Mas quando acabei de sentir o calor do outro lado, não é? Sentir a alegria das pessoas do outro lado por me terem ouvido, não é? Eu agradeço aos meus vizinhos todas as vezes que eles me ouviram, porque eu tenho a certeza que se calhar houve alguns dias que nem lhes apetecia, mas tiveram que levar comigo na mesma. Eu acho que lá está, como eu disse há pouco, foi a forma que eu encontrei de ajudar os outros, ao mesmo tempo ajudando-me a mim e à minha família. Eu tenho um filho que agora tem 5 anos, portanto, viveu metade da vida dele confinado, não é? E o meu filho, os almoços e os jantares corriam lindamente e ele despachava-se a comer, porque era a hora da música do Iníquo. E ele ia para a janela bater os tachos e as panelas e bater palmas, e agarrava na guitarra dele de brincar e punha-se ao meu lado a tocar comigo. Portanto, foi muito positivo. Perdão. Não, é que obviamente havia famílias, não é? Mas depois ajudámos muito a solidão. Havia pessoas com idade sozinhas que para eles foi não estavam sozinhas, não é? E o mais bonito é que agora, não, aquilo é um bairro de uma cidade grande, Oeiras, mas eu saio à rua e tenho amigos, como se fosse... Conhecemos-nos todos, não é? Fizemos uma grande família e saio à janela e falo com a minha vizinha e o que é que vai jantar, ou seja, criámos uma coisa que não tínhamos. Eu nunca pensei ter uma comunidade numa cidade grande, não é? Desculpe interromper-te, Iníquo, eu já comentei isso com o Iníquo. Se não tivesse havido esta coisa horrorosa da pandemia, eu e o Iníquo podíamos viver 30 anos num prédio em frente um ao outro e nunca nos iríamos conhecer. Quer dizer, portanto, apesar de ter sido péssimo estar 3 meses
completos, fechado em casa. O primeiro confinamento foram 3 meses, quer dizer, foram 100 dias. Foram 100 dias que nós estivemos fechados em casa, sem podermos sair, a não ser para as coisas básicas, não é? Se não tivesse havido isto, eu não conhecia o Inigo, eu não conhecia pessoas do meu prédio ao lado, quer dizer, nesse aspecto foi muito enriquecedor em termos pessoais, não é? Criámos ali o sentido de vizinhança, que é uma coisa que há 30 anos existia, não é? As pessoas deixavam a chave na porta, iam comprar o pão, compravam, iam buscar, vizinha, precisa de alguma coisa, olha, tenho aqui umas laranjas, quer dizer, aquele sentido de vizinhança que havia no tempo em que os meus pais tinham a minha idade, ou no tempo dos meus avós, é uma coisa que desapareceu hoje em dia, porque a sociedade a isso obrigou, não é? E nós ali no bairro conseguimos, de alguma forma, recuperar esse sentido de vizinhança e de nos preocuparmos uns com os outros e sabermos se o vizinho está bem, se precisa de alguma coisa. Fiquei desempregado. Mas nós vamos procurar, vamos te ajudar a arranjar emprego. Olha, estou a passar muitas dificuldades. Não te preocupes, nós discretamente, nós vamos te ajudar. Quer dizer, portanto, todo um sentido de irmandade, quase, não é? Que não existia e que passou a existir ali naquele bairro. Não é? Portanto, nesse aspecto é muito gratificante ver o resultado desta nossa loucura, não é? Tenho certeza disso. E hoje qual o trabalho de vocês? Vocês arrecadam alimentos e distribuem esses alimentos. Como que é feita essa arrecadação de alimento e como começou isso, na verdade? Eu quando a Junta de Freguesia entrou em contato connosco, como tínhamos um grupo de WhatsApp, eu perguntei, foi instintivo, a verdade é que não pensei muito e surgiu, e pedi um representante por prédio que me desse um e-mail, mandava um comunicado e então em cada prédio punha uma caixa, ou no andar, ou na parte de baixo, ou na entrada, e os vizinhos iam deixando comida, arroz, esparguete, atum, leite, e uma vez por semana eu fazia a recolha dos 50 prédios, chegamos a 50 prédios, enchia o carro, agora continua a ser, já não são 50, agora se calhar são 15, 20, continua a encher o carro, e depois combinávamos com uma associação, uma por semana, continuamos a fazer, e entregava esses alimentos, doava às associações. Que no momento da pandemia, agora é diferente porque vou eu entregar, mas no momento da pandemia era a associação que vinha ao bairro. Vinha na rua, portanto os vizinhos estavam nos prédios, e a associação vinha embaixo, e fazia-se uma festa, convidamos a danças sevilhanas, convidamos a um grupo de música africano, sempre com a música, sabes? Então era um espetáculo, os vizinhos às janelas a olhar embaixo a associação, a entrega de alimentos, com música. Era uma festa uma vez por semana. Era uma festa. E a Ana, obviamente, a tocar violino, não é? Todo um evento. Não é? Era um evento. No fundo foi o meu trabalho na pandemia, fiquei desempregado e dediquei-me a isto e continuamos a angariar alimentos. Até tenho aqui, por exemplo, depois comecei a inventar e isto é uma coisa que fizemos não sei se vê, árvore de Natal solidária. Instagram. Fizemos umas árvores de Natal de latas e angariámos 4 toneladas de alimento agora no Natal em 6 prédios, já não em Oeiras, já fomos para Lisboa, porque afinal é preciso sair um bocado para angariar. E angariámos 4 toneladas, que é bastante, não é? Ajudamos a muita gente com 4 toneladas, não é? Eu, pelos meus cálculos, nestes 2 anos angariámos umas 21 toneladas de alimentos. Uau. E demos a várias associações. E continuamos. Antes eu recolhia 400, 500 quilos por semana, agora se calhar recolho 100, mas é uma soma, afinal já não é assim, mas continuam a encher o carro de alimentos. E vocês... E ajudamos a 4 associações. Vocês têm voluntários que ajudam vocês? Mais que voluntários, são pessoas. Sim, o representante do prédio ia chamar o voluntário, mas não é o voluntário típico de ir à associação ajudar e dar aquilo que fazem é angariam alimentos e entregam-me. É um voluntariado diferente porque nós somos associação, somos um movimento. É diferente. Não somos nenhuma associação, nem queremos ser, sabes? Somos intermediários. Os vizinhos dão-me alimentos e eu entrego a várias associações. Que não deixa de ser importante. Mesmo não sendo uma organização, digamos assim, com um documento, né? Mas não deixa de ser importante também. O trabalho que vocês fazem é fantástico.
né? Me chamou muito a atenção a forma que começou, né? E que esse projeto continua ainda a ser executado. Quantas instituições, quantas organizações vocês ajudam? Ajudamos a 4, podíamos ajudar a mais, mas afinal não conseguimos chegar a tudo, né? E apaixonamos-nos todos por 4. Uma que é a Sol Fraterno, que é a Tia Céu, que a Ana já conhecia e eu não conhecia, aliás, eu não conhecia nenhuma. E falaram, tens de conhecer a Tia Céu, chama-se Sol Fraterno. Logo que a conheci, apaixonei-me. E essa é a que mais ajudamos. Bem, mas ajudamos porque eu pessoalmente sim que vou lá 3, 4 vezes por semana e ajudo. Depois ajudamos a mais 3 associações. É uma associação que se chama Família Solidária, que ajuda 20 famílias de Oeiras, perto de nós, com graves dificuldades financeiras. Só 20. A Sol Fraterno, por exemplo, ajuda 400 famílias. A nível nacional. A nível nacional. Esta só ajuda a 20 a nível local. E depois ajudamos a mais 2, que é muito bonito, que é 12 crianças, são filhos de presas, de uma prisão que é ao pé de nós. E é uma casa que está ao pé da prisão e são 12 crianças que não têm fome, mas levo-lhes lanches, levo-lhes coisas que eles não têm acesso, bolos, pão, roçados, faço festas com eles. E eles o que têm de falta é carência, não é? Não têm a mãe está na prisão. E essa associação é linda. E depois ajudamos a outra que é Gira no Bairro, conheces? Mundos de Papel, não é? Conheces? Que está dentro de uma esquadra, num bairro difícil, que estão a educar as crianças. Bem, eu acho que já foi entrevistada cá, não é? Mas estão dentro de uma esquadra, portanto, os polícias educam as crianças para que não sejam maus, não é? No futuro, não é? E vou muito com eles, e estou com eles, e ajudamos também igual com lanches, pão, bolos, miminhos, como diz a Tia Céu, com miminhos. Miminhos de comer e miminhos de abraçar. Legal, deixa eu te fazer uma pergunta, Nil, e depois queria ouvir da Ana também. Como que você se sente, Nil? Porque como que você se sente ajudando o próximo? Qual o sentimento seu? E eu queria que você desse um recado. Para alguém que está pensando em fazer isso que vocês fazem. Então eu queria saber o sentimento seu, o sentimento que você tem, o que isso, né, quando você faz, o que te vem à memória, o que te vem no coração para fazer algo para alguém. E que recado você daria para alguém que está pensando em começar a fazer um projeto como o seu? Obviamente as minhas lágrimas já é emoção, não é? Epá, eu quando tento explicar, sou um chorão. A Ana sabe que sou um chorão. Eu quando tento explicar, o que eu explico é arrepios. Eu sinto arrepios. Eu arrepio constantemente com pequenas coisas, não é? O abraço da criança. Eu vi crianças que se puseram de joelhos à frente de mim como se chegasse um anjo e só queres encher o frigorífico, não é? Isso não dá para explicar, tem de se sentir, não é? As amizades que crias lá dentro com a Sol Fraterno, com os voluntários, que crias uma parceria. Aí depois é fácil, é que no fundo é fácil porque só dedicas tempo, manada e gasolina com o carro, mas dedicas tempo, não é? E um bocado do teu suor e tal, mas o que recebes é tão grande, que é fácil. E vês muita miséria, só que afinal tens de habituar à miséria porque senão não ajudas, não é? Eu que tento, eu gosto de rir e brincar e tal, e eu que tento quando chego lá é dar alegria e que se riam comigo e ser o palhaço da festa para lhes contagiar um bocadinho de alegria na entrega, mas também que se riam, não é? E obviamente tens de ouvir porque eles estão à espera de ti para te contar as penas, as tristezas, os desabafos, não é? Mas pá, é uma parceria, não sei, é arrepios, no fundo é arrepios e lágrimas, não é? Eu estou farto de convidar as pessoas que venham comigo um bocado e a Ana, que também está neste mundo, sabe o que é, não é? Afinal, sentes coisas que só vividas. Bem, vocês os dois sabem disto, não é? E você, não é fácil, né? Também não digo que não é fácil as pessoas dedicarem, porque uma coisa é dedicar. Hoje eu dedico, amanhã dedico, mas o complicado aqui é dedicar
durante tempo e tempo e tempo, não é? A persistência é complicada, porque afinal estás cansado, tens a tua vida, tens de insistir, mas o continuar é que é complicado, não é? Eu já passaram por mim muitas pessoas que tiveram um dia, 2, 3 e depois desaparecem, porque não é nenhuma crítica, não é? Mas é o que acontece. E você, Ana, qual o sentimento que você tem? Eu acho que nós temos todos que fazer a nossa parte para fazer deste mundo um sítio melhor. E acho que é com estas pequenas coisas que nós vamos conseguindo fazer a diferença. O voluntariado pode acontecer de muitas formas. Pode acontecer de uma forma mais presente, como o INIC faz, que ajuda, nomeadamente na Associação Sol Fraterno, ele dá o seu tempo, não é? Mas também pode acontecer como lá nos nossos prédios, em que as pessoas doam alimentos. É uma forma de ser solidário também, não estando propriamente presente nas associações. Sem eles não seríamos nada. Claro, obviamente. Eu e o INIC sabe disto, portanto eu tenho a minha escola de música, os Violinos de Lisboa, e mesmo antes da pandemia, em todos os concertos com os meus alunos, eu fazia uma recolha de caráter solidário, fosse roupa, fosse alimentos, fosse material escolar, porque os meus alunos, e isto não é uma crítica, felizmente são crianças privilegiadas que não passam por dificuldades. E eu acho que essas crianças e essas famílias, eu fico muito feliz por eles não passarem por esse tipo de dificuldades, mas eu acho que às vezes precisam de um bocadinho de aquilo que eu chamo de banhos de realidade. E o facto de eles chegarem a casa e irem com os pais, dar uma volta nos brinquedos e escolher alguns para dar a uma criança que não tem, isso já lhes está a ensinar que nem todas as crianças têm a mesma sorte que eles. Não é? Portanto, eu acho que isto do ser solidário não é preciso doar o nosso tempo se nós não tivermos, ou se não tivermos possibilidade para isso, ou até se não tivermos disponibilidade mental e emocional para isso. Porque o INIC, na primeira pessoa, sabe que ser voluntário presencialmente numa associação que ajuda famílias com muitas carências, emocionalmente é uma tarefa muito pesada. É muito pesada. E é preciso ter um estofo emocional grande para conseguir lidar com isso sem que isso afete, por assim dizer, de forma negativa a nossa pessoa e a nossa vida, não é? Portanto, eu acho que isto, ser solidário, eu costumo dizer, ser solidário não custa. Não é? Porque ser solidário, se eu esta semana der uma lata de atum custa €1. É menos um café que eu vou beber. Se eu der 4 latas de atum no mês, e se toda a gente der 4 latas de atum no mês, nós chegamos ao final do mês com 800 latas. Quer dizer, e essas 800 latas vão fazer a diferença na vida de muitas famílias. Não é? Portanto, eu acho que isto é o INIC que costuma dizer muitas vezes, porque às vezes as pessoas dizem, esta semana só tenho isto, é tão pouca coisa, e o INIC diz, é uma soma. Não é? Porque isto, aquilo que cada um tem, os poucos bocadinhos que cada um tem, fazem um bocado muito grande. A frase quando me entregam esta semana é só isto. Eu digo, não digam é só isto, e eu depois encho o carro está cheio de só istos. Não é? Portanto, respondendo à tua pergunta, Márcio, como é que eu me sinto? Eu sinto-me privilegiada por ter a oportunidade de poder fazer a diferença na vida de algumas pessoas. Para mim é um privilégio. E é um privilégio eu poder mostrar ao meu filho que é possível fazer isso, de uma forma tão simples. Não é? Portanto, eu não tenho arrepios, eu não sou muito de arrepios, sou mais de emoção. Também sou chorona, mas consigo me controlar um bocadinho melhor que o INIC. Mas eu acho que, acima de tudo, é o dar sem esperar nada em troca, não é? Porque nós quando damos porque queremos dar. E porque achamos que devemos dar. Aquilo que nós recebermos em troca, seja um abraço, seja um sorriso, seja um obrigado, seja nada, é bónus. Portanto, eu acho que esse tem que ser o princípio de ser solidário. Não é? Se nós formos ver a definição da palavra solidariedade, em lado nenhum diz que nós estamos a dar para receber em troca. Não é? Portanto, dar à espera de receber em troca, isso não é ser solidário. Isso é mascarar a solidariedade para alimentar o ego. E eu aprendi uma coisa também, que é relativizar muitas coisas, sabes? Eu mudei muito porque dava importância a coisas que este mundo fez-me pensar que eram estúpidas. Eu relativizei muitas coisas que para mim antes pensava nelas e agora já não penso. Primeiro porque vejo outra realidade, não é? E segundo porque afinal nós recebemos, eles não sabem, mas nós recebemos mais do que damos. Faz-nos crescer, maturidade, sentimentos, faz-nos crescer como pessoa, não é? Como pessoa.
Meus parabéns para vocês. Eu queria agradecer a presença de vocês, mas ainda não perguntaste por uma coisa importante, que é o Prémio da Europa. Ah, exatamente. Me conta desse prêmio, Niro. Isso realmente foi o boom. Me conta desse prêmio. Foi o boom. Uma vizinha disse-me: vejam lá uma coisa da Comunidade Europeia. A Comunidade Europeia, imagino que sabem o que é, não é? E vi o regulamento, falei com a Ana e batia certo, porque é um prémio anual, mas nesse ano foi focado para coisas diferentes que aconteceram na pandemia. E havia várias categorias: saúde, educação, havia educação, investigação, e havia uma que era solidariedade e artes cênicas, como é que era? Cultural. Cultural. Era cultural. E apresentei a candidatura. Tivemos aí vários dias a trabalhar com a candidatura. Era a Comunidade Europeia, não é? Tínhamos de apresentar tudo. E ganhamos Portugal, fomos nós que ganhamos, e ainda por cima fomos os únicos na parte solidária e cultural, o que também ajudou-nos imenso. Tinha um prémio monetário também, 10 mil euros, que ajudamos as associações, e ainda temos guardadinho aí parte para uma festa que vamos fazer, onde estás convidado. Não sabemos datas, mas obviamente quando a Europa reconhece o que fizeste e te dá um prémio, a nível mediático foi muito bom, porque saímos na televisão, entrevistas, falaram de nós, foi importante para nós e foi importante. O prémio da Europa não é assim todos os dias, né? Não, é verdade. Parabéns para vocês. Continue aí forte, firme aí, que logo a TV Social 3 vai estar por aí. E nós vamos mostrar esse trabalho. E eu queria encerrar essa entrevista com a Ana tocando. Obrigado, Inirro. Parabéns pelo projeto de vocês, parabéns pelo prêmio. Ana, obrigado pela dedicação de vocês. Obrigado pela dedicação de vocês. Vocês estão de parabéns, Portugal está de parabéns, tá? Então eu agradeço muito a presença de vocês. Obrigada, Márcio. Obrigado. A todos os que virem, ser solidário não custa nada e faz tão bem à alma mesmo. Ajuda-nos a crescer e também uma coisa importante,
nós entrevistaram-nos de Espanha e, obviamente, de Portugal, mas é um prazer cruzar o Atlântico, não é? E que tu nos desse esta oportunidade, não é? Para falar para o nosso país irmão, não é? E também é diferente, não é? Para nós é orgulho, legal. Sentimos orgulho, não é? Muito bom. E aguardamos que venhas cá para te ajudar aqui também. Com certeza. TV social portuguesa também. Com certeza. Com certeza. Obrigado.